Você já se sentiu preso em tarefas que parecem não ter fim? Já teve a sensação de que, por mais que se esforce, tudo volta ao ponto de partida, como se a vida te fizesse empurrar, todos os dias, a mesma pedra montanha acima? Talvez você já tenha se perguntado: qual é o sentido de tudo isso? Por que continuar? O que nos move? É a esperança de alcançar algo, ou o simples impulso de seguir, mesmo quando tudo parece inútil? E se a verdadeira luta não estiver lá fora, mas dentro de nós mesmos? Se estiver na sombra que tentamos ignorar, na resistência silenciosa de quem tenta dar sentido ao próprio esforço? Essas perguntas nos levam a um dos mitos mais antigos e mais humanos que já foram contados: o mito de Sísifo. Quem foi Sísifo? Na mitologia grega, Sísifo foi o rei de Corinto, uma cidade próspera e estratégica na Grécia Antiga. Filho de Éolo e Enarete, marido de Mérope, ele era conhecido por sua inteligência, mas também por sua arrogância. Sísifo desafiava os deuses, enganava a morte, trapaceava para obter vantagens e acreditava que poderia escapar do destino que nem mesmo os deuses ousavam contrariar. Conta-se que, certo dia, ele testemunhou um crime divino. Zeus, o rei dos deuses, sequestrando a jovem Egina, filha do deus dos rios, Assopo. Vendo o desespero do pai, Sísifo revela o segredo, mas em troca exige uma nascente de água para seu reino. E assim, por lucro e vaidade, denuncia Zeus. Zeus, enfurecido, o condena à morte. Envia Thanatos, a personificação da morte, para levá-lo ao submundo. Mas Sísifo, sempre astuto, engana até a própria morte. Aprisiona Thanatos com correntes e foge, deixando o mundo sem mortes por um tempo. Os deuses, indignados, enviam Ares, o deus da guerra, para libertar Thanatos, e o rei trapaceiro finalmente é capturado. Mas antes de descer ao Hades, Sísifo deixa instruções à esposa: não me faça os ritos fúnebres. Quando chega ao submundo, usa essa ausência como desculpa. Convence Hades a deixá-lo voltar ao mundo dos vivos para repreendê-la. E claro, nunca mais retorna. Sísifo viveu muitos anos ainda, até que, inevitavelmente, a morte o alcançou de novo. E desta vez, não havia engano possível. Sua punição seria exemplar. Por toda a eternidade, Sísifo deveria rolar uma pedra imensa montanha acima. Mas sempre que se aproximasse do topo, a pedra escaparia de suas mãos e rolaria de volta. Ele teria que começar tudo outra vez. Dia após dia. Século após século. Sem fim, sem propósito, sem redenção. Séculos depois, em meio à devastação da Segunda Guerra Mundial, o escritor e filósofo francês Albert Camus retomou essa antiga história para refletir sobre o que ele chamou de o absurdo da existência. Em seu ensaio, O Mito de Sísifo, Camus questiona: se o mundo não oferece respostas definitivas, se a vida é marcada por repetições, perdas e incertezas, então, por que continuar vivendo? Para Camus, o absurdo nasce justamente do choque entre a nossa busca humana por sentido e o silêncio do universo. Queremos que a vida tenha um propósito, mas o mundo não responde. Queremos justiça, permanência, explicações, mas tudo que encontramos é a indiferença do tempo. E é nesse confronto entre o desejo e o vazio que o homem desperta. Assim como Sísifo, nós empurramos nossas pedras. O trabalho que recomeça toda manhã, as obrigações diárias, os sonhos que se desfazem e precisam ser reconstruídos. Vivemos repetindo gestos, pagando contas, tentando dar significado ao que se repete. E mesmo sem respostas, continuamos. Camus vê em Sísifo o símbolo do homem moderno, consciente do absurdo, mas ainda assim revoltado e livre. Ele escreve: o operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas, e esse destino não é menos absurdo. Mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. O que ele quer dizer é profundo. O sofrimento se torna insuportável quando o percebemos.
Mas é também nesse instante de lucidez que nasce a dignidade humana, a capacidade de olhar para o vazio e ainda assim continuar. Camus não oferece consolo, ele oferece coragem. A coragem de viver sem ilusões e ainda assim afirmar: sim, eu empurro a pedra. É por isso que ele conclui: devemos imaginar Sísifo feliz. Feliz não porque triunfa, mas porque aceita o seu destino e encontra liberdade na consciência. Feliz porque, mesmo sabendo da inutilidade do esforço, continua empurrando. E nesse gesto, cria o próprio sentido. Antes de Camus, outro pensador havia explorado um tema semelhante: Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, a vida é feita de ciclos, e o tempo talvez não seja linear, mas circular. Ele propõe a ideia do eterno retorno. E se você tivesse que viver a mesma vida, exatamente igual, infinitas vezes, com as mesmas alegrias, as mesmas dores, os mesmos erros? Essa hipótese não é literal, é ética. Nietzsche te pergunta: se essa vida tivesse de se repetir eternamente, você a aceitaria? E se a resposta for sim, então você encontrou a afirmação plena da existência. Sísifo é o retrato vivo desse pensamento. Condenado à repetição, ele não pode mudar seu destino, mas pode mudar sua atitude diante dele. Ao aceitar o ciclo eterno, ele transforma o castigo em afirmação. O sim de Sísifo é o mesmo sim que Nietzsche pede ao homem afirmador da vida, aquele que ama a própria existência, mesmo com sua dor e sua imperfeição. Olhando por outro prisma, Carl Jung diria que o mito de Sísifo tem uma dimensão psicológica profunda. Ele representa o arquétipo do herói, mas não o herói que conquista o mundo, e sim aquele que conquista a si mesmo. Cada subida da montanha é um símbolo do processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se integra, enfrenta sua sombra, reconhece suas fragilidades e aprende a transformar o sofrimento em sabedoria. A pedra, nesse sentido, é a nossa própria psique, pesada, complexa, difícil de mover. Mas é também o que nos dá forma. Sem ela, não haveria esforço. Sem esforço, não haveria crescimento. Jung diria que Sísifo é aquele que, na repetição, encontra o sagrado. Ele sobe e desce infinitamente, e a cada ciclo compreende mais sobre quem é. A montanha, afinal, está dentro dele, transportando esse mito para a nossa realidade. E se Sísifo vivesse hoje? Será que ele ainda empurraria uma pedra? Ou talvez, sentado diante de uma tela, rolaria infinitamente o feed de um aplicativo, sempre em busca de algo que nunca chega, de uma satisfação que escapa assim que parece próxima? A pedra de Sísifo mudou de forma. Hoje ela pode ser o relógio que desperta todos os dias à mesma hora. Pode ser o trânsito, o cansaço do trabalho, a pressão por resultados, a culpa de não ser produtivo o suficiente. Pode ser o ciclo de mensagens, e-mails, notificações e tarefas que nunca cessam. Cada vez que achamos que chegamos ao topo. Um projeto concluído, um sonho realizado, um objetivo alcançado, a pedra rolam de novo. E tudo recomeça. Você já percebeu isso? Essa sensação de estar sempre fazendo muito e mesmo assim nunca chega ao fim? Camus chamaria isso de o absurdo moderno, a distância entre o esforço humano e a falta de sentido que o mundo insiste em devolver. Vivemos numa era em que se fala tanto em propósito, mas tão poucos o encontram. Trabalhamos, estudamos, produzimos, corremos. E muitas vezes não sabemos por quê. Talvez os deuses tenham apenas atualizado a punição. Agora, Sísifo não empurra uma pedra. Ele arrasta prazos, boletos, expectativas, algoritmos. Ele acorda e sobe a montanha da produtividade, acreditando que no topo encontrará descanso, reconhecimento ou felicidade. Mas o topo nunca é fixo. Ele se move. E a pedra sempre rola de novo. O mundo contemporâneo transformou o absurdo de Camus em rotina. O trabalho perdeu o limite entre o dia e a noite.
As relações humanas se dissolvem em telas. A identidade virou performance. E o tempo, o mais humano dos recursos, virou moeda de troca. Nietzsche talvez olhasse para isso e perguntasse: e se você tivesse que viver essa mesma vida, exatamente assim, para sempre, você a aceitaria? A pergunta continua sendo um espelho brutal, porque ela nos força a pensar: estamos vivendo ou apenas suportando a vida? Mas há algo libertador em reconhecer o absurdo. Camus dizia que o absurdo não é o fim, é o início. Quando percebemos que o mundo não nos deve sentido algum, somos nós que passamos a criá-lo. A pedra continua existindo, mas agora somos nós que escolhemos como empurrá-la. É nesse ponto que o absurdo se transforma em arte. Na consciência da repetição, nas pequenas alegrias, no gesto humano de continuar. Cada ato banal, preparar o café, cuidar de alguém, caminhar, pensar, pode se tornar uma forma de resistência silenciosa. Um modo de dizer: eu continuo, mesmo sem garantias. E de repente, o castigo se transforma em escolha. A pedra deixa de ser peso e se torna propósito. Carl Jung diria que o homem contemporâneo, cercado por estímulos e expectativas, está mais distante de si do que nunca. Vivemos para fora, para os olhos, os números, os likes. Mas o mito de Sísifo nos chama para dentro, para reconhecer o peso, o cansaço, a sombra que evitamos olhar. Jung falava em individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos. Mas como fazer isso num mundo que nos pede máscaras o tempo todo? Talvez empurrar a pedra, nesse contexto, seja o mesmo que enfrentar nossas próprias contradições. Aceitar que o sofrimento, o erro e o esforço fazem parte da construção da identidade. Cada descida da montanha é um retorno à origem. Cada subida, um passo rumo à consciência. Camus nos convida à revolta, não à desistência. A revolta, para ele, é o ato mais humano diante do absurdo. Continuar mesmo sabendo que nada é garantido. Essa revolta não é violenta, nem desesperada. É uma revolta lúcida, tranquila, digna. É o sorriso de Sísifo ao retomar a pedra, sabendo que ela vai cair. E mesmo assim, empurra-a de novo. É a consciência de quem sabe que o sentido da vida não está no topo da montanha, mas na jornada até ele. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que é, amar o que acontece, afirmar a própria vida sem reservas. E Jung diria que é nesse amor que o homem se reconcilia consigo mesmo, com sua luz e sua sombra, com o esforço e o descanso, com a dor e a alegria. No fim, devemos imaginar Sísifo em nós mesmos. Todos temos nossa pedra. Todos temos nossas montanhas. E todos, em algum momento, descemos de volta ao vale para recomeçar. Mas talvez o segredo esteja justamente aí, no recomeço. Na coragem de levantar-se mais uma vez. Na lucidez de entender que o valor está no movimento, não na chegada. Sísifo, o condenado, é também o homem que resiste. Aquele que, mesmo diante do impossível, escolhe continuar. E essa escolha, essa simples, silenciosa e absurda escolha, é o que nos torna humanos. Então, da próxima vez que você sentir o peso da sua pedra, respire. Ela é o seu caminho. E o simples fato de empurrá-la, de seguir, de não desistir, já é, em si, uma forma de liberdade. Quantas vezes você já se sentiu como Sísifo, empurrando um peso que parece não ter fim? Vivendo dias que se repetem, trabalhos que se acumulam, rotinas que te desgastam, e ainda assim, insistindo em continuar? Talvez todos sejamos um pouco Sísifo, mas talvez também possamos ser um pouco Camus e encontrar alegria mesmo no absurdo, ou um pouco Nietzsche e aprender a dizer sim à vida, mesmo quando ela parece injusta, ou ainda um pouco Jung e perceber que cada pedra que empurramos é parte da nossa formação, da nossa integração interior. O mito de Sísifo não é apenas sobre punição,
É sobre resiliência, sobre consciência e sobre a possibilidade de encontrar liberdade no próprio esforço. A luta para alcançar o cume basta para encher o coração de um homem. A montanha pode ser alta, a pedra pode ser pesada, mas enquanto houver movimento, há vida. Enquanto pudermos nos levantar, o peso da queda não é o mais importante. O valor está no processo. Esse é o ato que nos verdadeiramente transforma. Hoje, qual seria a sua pedra? O que te faz persistir, mesmo quando parece não fazer muito sentido?